A Uber, claro, ela vai mudar um pouco os valores, mesmo não tendo dinâmica. Vai. Só que ela vai mudar para benefício próprio. Ela não vai mudar para o motorista. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há 4 anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então eu quero falar um pouco da minha experiência nessa primeira semana que eu trabalhei no Dinâmico Picolé. A Dinâmica Picolé começou terça-feira, né? Se não me engano, começou terça à tarde. Eu comecei esse Dinâmico Picolé, na verdade, numa sexta-feira, né? Foi aquele dia que eu fiz lá o evento do Stop Club lá. E aí, o que aconteceu? Eu escolhi tantas corridas que eu acabei fazendo um valor baixo, muito baixo do normal, né? E aí, no segundo dia, eu falei, não, peraí, eu tenho que mudar um pouquinho a minha estratégia. E aí, o que eu fiz? Eu foquei no valor de ganhos por hora. Claro que eu olhei os KMs, né? Distância de embarque, né? Se estiver muito longe eu não ia. Mas se eu via que é uma viagem que ia me dar uma boa rentabilidade no meu ganho por hora, eu ia e fazia. Mesmo que fosse viagem de R$10, viagem de R$12, que eu geralmente não faço. Mas aí eu comecei a fazer. E também peguei corridas de 25, 30, R$40, né? Teve dinâmicas boas também. Então, qual foi o meu aprendizado e o que eu quero passar para vocês? Que o dinâmico picolé, ele tem que ser aproveitado no momento que sai esse dinâmico. Quando não sai o dinâmico, você não pode ficar focando no ganho por KM, porque não vai ter ganhos altos por KM, porque a tabela é fixa. Por mais que a Uber manda valores diferentes, é mais ou menos aquilo. Então você tem que ver a sua rentabilidade por hora e a sua rentabilidade por KM. Mas por KM não vai mudar muito. Por que não vai mudar muito? Porque existe uma tabela de valores. Mas a Uber, claro, ela vai mudar um pouco os valores, mesmo não tendo dinâmica. Vai. Só que ela vai mudar para benefício próprio. Ela não vai mudar para o motorista. Ela vai mudar para benefício próprio e vai cobrar mais do passageiro. Ou porque deu uma promoção para o passageiro, né? Então tá cobrando um pouquinho a mais para não perder tanto naquela promoção que ele deu para o passageiro. Tem algumas viagens, inclusive, que a Uber fica negativo. Ela vai mexer, mas para ela, não vai mexer para nós, motoristas. Então você tem que focar quando não tem o dinâmico, gente, que às vezes é quem trabalha muito durante o dia, não tem dinâmica, por isso que o pessoal reclama muito. Então tem que saber trabalhar e focar o quê? Na sua rentabilidade por hora. É claro que você não vai pegar uma viagem que está lá, uma viagem que você está muito longe do embarque. Mas por que eu falo rentabilidade por hora? Gente, se você pegar uma corrida ali no centro de São Paulo, República, Sé, para você percorrer 1,5 km, gente, leva mais de 10 minutos. É isso que eu tô falando. Então, às vezes, se você focar no KM, beleza, 1 km eu vou lá buscar. Mas às vezes aquele 1 km vai levar 10 minutos, 8 minutos. Por quê? Porque ali tem 3, 4 semáforos e tem semáforo de 3 tempos e tem trânsito, então você tem que focar nisso. Às vezes você pega, por exemplo, eu peguei uma viagem, essa última jornada aí, era 9,5 km, 10 km para ir buscar o passageiro. Olha só, 10 km para buscar o passageiro. Quantos minutos era para pegar aquele passageiro? Era 10 minutos, era 9 minutos ou 10 minutos para ir buscar esse passageiro. Mas por que eu fui buscar? Porque essa corrida ia me dar 70 e poucos reais e ela ia me levar de Alphaville para o centro de São Paulo, onde eu queria voltar. Porque aquele horário eu não ia conseguir mais corridas, grandes coisas ali. Só caía corrida para as quebradas, corridas curtas. E eu queria voltar para o centro de São Paulo. E eu, antes de pegar essa corrida, eu peguei uma corrida de 70 e poucos reais também, que era 30 no dinâmico. E eu fui para Alphaville, que era 30 no dinâmico, mais 35 da viagem. Eu sei que deu 70 e poucos reais. Aí você pode falar, mas o dinâmico tava 30, você tinha que ficar lá. Eu não fiquei lá porque eu sabia que, primeiro, era segunda-feira. Era um evento que não ia continuar. Tanto é que depois eu perguntei para um parceiro que estava ali, ele falou, eu só peguei uma viagem de 30, depois o dinâmico acabou. Então eu sabia que aquele dinâmico ia acabar, então eu falei, não vou. Aí eu fui lá e consegui pegar essa viagem de retorno com o dinâmico também, mas acho que o dinâmico foi um pouquinho menor, mas foi bom também. E aí eu peguei voltando. Então olha a diferença, 10 km 10 minutos. 1 km 10 minutos, olha a diferença. Então, tem que olhar muito isso. Qual vai ser a sua rentabilidade por hora? Então, aquela viagem deu um total de 40 minutos, mas eu ganhei 70 reais. Tá bom,
Era uma madrugada de baixa demanda, de segunda para terça. Então a gente tem que analisar o momento que você está pegando a corrida. Vai ter várias outras oportunidades, aí você escolhe melhor. Mas tem hora que não proporciona você ficar escolhendo muitas corridas. Então você meio que tem que fazer o que tem, mas também não pode perder, né? Então é nisso que você tem que focar. Ganhos por hora versus ganhos por km. Às vezes você roda pouco e ganha muito. Então você tem que prestar muita atenção nisso. Não ficar só focado no dinâmico picolé. Ele é muito bom se você saber pegar as corridas. Pensa, uma corrida de dinâmico 10, uma corrida de taxa mínima no dinâmico 10, vai te dar R$15 alguns quebrados. Ele já virou 2,5 de dinâmica. Uma corrida de taxa mínima. Imagina um dinâmico de R$20. Numa corrida de taxa mínima, você vai receber R$25. Ele praticamente dá 5,0 de dinâmica. Porque 5 vezes 5, 25. Aí você pode falar, mas eu não tenho esse dinâmico. Porque é o horário que você trabalha. Não estou falando que você tem que ir trabalhar nesse horário, mas você tem que aceitar a condição que você colocou. Se você se coloca num horário que não tem demanda, não adianta falar que tá ruim, porque é a demanda daquele horário. Por mais que a Uber aumente a taxa, a demanda vai ser baixa. Não estou defendendo a Uber, eu estou falando o que é real. Então a gente tem que saber aprender a trabalhar. Se você trabalha, se você tem disponibilidade só para trabalhar, vou dar um exemplo, tá, gente? Não sei. Eu só posso trabalhar das 9 até as 4 da tarde. Será que compensa você fazer aplicativo? É isso que você tem que parar e pensar. Agora, eu, por exemplo, eu me disponibilizo, eu me alinho sempre aqui com a minha esposa e eu vou sempre buscar o quê? Os melhores horários. Eu sempre vou buscar os melhores horários, não tô nem me importando com o que as pessoas falam. Eu não tô vivendo para a família, que eu tô sendo escravo, não me importa. O que me importa é aqui, ó, dinheiro no bolso, ó, é dinheiro aqui, ó. Se você tá na rua é para você ganhar dinheiro. Se você tem que pensar assim, você tá lá para ganhar dinheiro. Então se você não tem disponibilidade para trabalhar pelo menos alguns horários que dá boas dinâmicas, boas corridas, você tem que repensar, será que vale a pena o aplicativo? Será que não vale? É isso que você tem que pensar, beleza? Agora, para mim, o dinâmico picolé, ele ficou bom. Ele não ficou ruim. Se você saber trabalhar, ficou bom. Agora, mesmo não tendo dinâmica, eu vou e faço as corridas longas porque eu tenho que ir para São Paulo. Só que eu tenho uma desvantagem, gente. Eu tenho uma desvantagem por quê? Porque eu tenho que ficar selecionando corridas direcionadas de boa rentabilidade. Isso diminui muito a demanda. Porque às vezes tem corridas boas, mas para a direção que eu não quero ir. Aí eu não pego. Então, eu demoro umas 3 horas, 4 horas às vezes para chegar em São Paulo, pegando lá as corridas. Às vezes eu vou e aproveito bem as dinâmicas que tem na Zona Leste, porque às vezes tem umas dinâmicas boas na Zona Leste. E aí eu consigo fazer um bom ganho também até chegar ao centro de São Paulo. Para mim, gente, na minha opinião, o dinâmico picolé na cidade de São Paulo, para quem consegue trabalhar nos melhores horários, onde tem dinâmica, aumentou os ganhos. Para quem não consegue trabalhar nesses horários, acho que não mudou em nada, ficou a mesma coisa. Minha opinião, minha percepção. Peço até para você que coloque aí no comentário quais são os horários que você trabalha, tá compensando, não tá compensando, a dinâmica picolé aumentou, melhorou, não melhorou, se você não pega a dinâmica, olhar o valor das viagens, ficou melhor, não ficou, coloca aí no comentário. Eu tive essa percepção, o que eu falei nesse vídeo de mais importante, pensa, o horário que eu tenho disponível para trabalhar nos aplicativos vai me gerar uma boa rentabilidade? Vale a pena? Porque senão você vai ficar fazendo uma comparação boba e vai achar que quem ganha R$800, R$600, R$500, tá mentindo. Mas se você olhar a rotina dessa pessoa, quais são os horários que ele trabalha? Quantas horas ele fica na rua? Quantos dias por semana? Então, gente, antes de criticar, faça uma análise. Você está se comparando, mas você está comparando da forma certa? Que horário essa pessoa trabalha e qual horário que você trabalha? Quais são os objetivos dessa pessoa e qual é o seu objetivo? Gente, não adianta simplesmente fazer uma comparação. Fulano ganha tanto, eu ganho tanto. Fulano tá mentindo. Ou eu não consigo fazer, é muito difícil. Não, você consegue sim. Se você fazer nos melhores horários, onde dá mais dinâmica, final de semana, feriado. Então, aí que tá. Você pode ou não pode trabalhar nesses horários. E aí você vai ver que é possível sim. Faça um teste no horário que o pessoal fala, esse horário é bom, esse horário é bom, esse horário é bom. Se você não vai conseguir aumentar os seus ganhos. Beleza? Muito obrigado para vocês que chegaram até o final desse vídeo. É sinal que vocês querem aprender e melhorarem os seus ganhos, melhorar como pessoa, melhorar em todos os quesitos. Beleza?
Então, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, porque ajuda muito no meu trabalho. E se você puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe sim ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Para você que está em casa, um ótimo descanso. Para você que está na rua, na luta, no seu dia a dia de trabalho, que você tenha muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia, chegando em casa com saúde, segurança, alegria e sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo.